Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Se tem na sua fazenda, tem no app EAgro. Agronacional. Inovação, investimento e vanguarda mundial. Com esse guarda-chuva, a gente vai mostrar agora para vocês um evento que cobrimos no Inovabra, aqui do Bradesco. É só aqui, só agora, no seu programa Fala Carlão. E já começamos muito bem o dia. Aqui do meu lado, a Ana Baruffi, ela é gerente de pesquisa. Eu notei aqui um nomão comprido. Ela é gerente de pesquisa em inteligência de negócios do Inovabra. Ô, Ana, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Obrigada, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Escuta, você chegando lá, né? Porque você fez um overview aí sobre os grandes temas do agronegócio brasileiro. E eu queria que você, começasse falando disso. Muito importante a sua participação aqui. Muito obrigada. Bom, a gente observa que o agronegócio está enfrentando alguns desafios, não só no Brasil como no mundo. E isso envolve a gente aumentar a produtividade, melhorar o uso de ferramentas para tornar cada vez melhor, a forma de produzir aqui no Brasil. E aí, nesse contexto, nós temos algumas coisas que estão acontecendo, umas tendências que movem a criação de novas soluções. Por exemplo, a necessidade de você adotar práticas cada vez mais sustentáveis, né, no campo. Então, por exemplo, usar indicadores ESG de forma a você habilitar novas formas de crédito, melhorar a concessão de seguros mais baratos e com uma capacidade de avaliar o risco efetivamente. Por outro lado, nós temos um consumidor que requer que a produção seja correta, que tenha uma procedência adequada, que não polua ou que use práticas as melhores possíveis. Dessa forma, a gente vê o uso, por exemplo, de tecnologia de blockchain para rastrear essa cadeia produtiva e que, de forma que a gente entenda da onde que veio aquele produto e todos os processos que ele passou. A Daniele Leonel, que está aqui do meu lado, é do Hub CNA. O Daniele, obrigado pela gentileza de falar com a gente. Parabéns aí pela sua palestra, por participar aqui do evento, viu? Obrigada eu, Carlão, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. Olha, a gente, outro dia eu estive lá na CNA. A CNA é uma entidade também que dá orgulho para o nosso agronegócio, trabalha aí, fez um trabalho, e acredito que ainda continua esse trabalho vamos dizer, de apoio ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Falei lá com o Valmor, fizemos aí 2 programas sobre esse tema. Então a CNA é referência. O que eu não sabia é que a CNA também estava metido com essa história de inovação. Então a primeira coisa que eu queria que você falasse era isso. O que é o Hub CNA? Bem, o Hub CNA, ele surgiu com o objetivo de levar a tecnologia para o campo, para o produtor rural. Hoje a gente atua principalmente buscando soluções, tecnologias que vão impactar a realidade do pequeno e do médio produtor. A gente entende, que o grande produtor rural ele já tem acesso às tecnologias, ele tem recursos para isso, então a gente vai ajudar aquele que realmente precisa. Então a gente mapeia tecnologias a nível nacional e internacional, que são adaptadas e acessíveis à realidade do pequeno e do médio produtor. Encontrando essas soluções, as melhores soluções que vão atender esses desafios no campo, ali dentro da porteira, a gente vai para as propriedades rurais em todo o Brasil, de acordo com o segmento, a cultura do agro, e a gente faz esse teste ali em campo, em condições reais, medindo o sucesso desses projetos pilotos, essas provas de conceito e, em casos de resultados de sucesso, eu ressalto que inovação nem sempre é sucesso, pode dar errado também, mas em caso positivo, a tecnologia realmente aumentando a produtividade, reduzindo o custo, aumentando a eficiência ali para o produtor rural, a gente dá capilaridade em todo o Brasil, por meio dos mais de 8 mil técnicos que a gente tem presente em todo o Brasil, que atendem mensalmente mais de 150 mil produtores rurais. E aqui do meu lado agora a Renata Petrovic.
ela é a manda-chuva aqui, a Renata é Head de Inovação do Bradesco. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carlos, e você? Tudo ótimo. Obrigado pela sua gentileza de falar. A gente tirou a Renata aí do dia a dia dela aqui, que eu imagino seja muito intenso. Renata, eu sempre digo aqui no Fala Carlão que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história para contar para a gente. Então, antes da gente falar disso, vamos situar o nosso povo diante de quem nós estamos. Me fala um pouquinho da sua... Onde você nasceu? Eu vou lá fundo mesmo, quero saber qual que é a sua origem aí. Como é que eu sou paulistana mesmo. Nasci em São Paulo, capital, né? Me formei aí em administração de empresas e aí eu trabalhei em vários setores antes de chegar no setor financeiro. Então, depois da faculdade, né, sou formada na Fundação Getúlio Vargas, depois eu entrei como trainee na Ford, automotiva. E eu passei bastante tempo na indústria automobilística, mais de 12 anos. E nesse período eu trabalhei fora do Brasil também, trabalhei nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha. E aí depois voltei para o Brasil, e aí tive uma empresa própria de marketing, inteligência de mercado. Depois trabalhei na indústria de eletroeletrônicos. E aí depois eu fui para o HSBC, né, na área de marketing, entrei como Head de Customer Insights, depois acabei assumindo a diretoria de marketing. E aí na compra, né, quando o Bradesco comprou a operação de varejo do HSBC, eu vim para o Bradesco e aí mudei de carreira. Eu mudei de carreira, eu entrei, fiz parte da área de inovação do Bradesco, aquilo sempre me interessou demais, porque o Bradesco foi um dos primeiros bancos naquela época a abrir um programa de Open Innovate, de inovação aberta. Sim. Então, convidar, né, o empreendedorismo para trabalhar de forma colaborativa dentro do banco. E quando eu vi aquilo, eu achei aquilo fascinante, eu quis fazer parte, né, disso. Então, entrei na área de inovação, na época, Departamento de Pesquisa e Inovação, e participei de toda a construção do Inovabra, né? E hoje eu estou aqui, né, à frente do Inovabra, né, depois de 8 anos, porque já tem 8 anos isso, né, todo esse caminho aí, né? E o Inovabra, a área de inovação, faz parte da área de tecnologia do banco. Mas aí você também fala da biorrevolução, de digitalização, que são eventos super importantes também. Né? A gente tem o uso de tecnologia no agro cada vez mais amplo. É lógico que diferentes tamanhos de produtores vão ter acesso a mais tecnologias de forma mais facilitada. E aí temos temas com um grau, digamos assim, de avanço e de adoção maior. Então, por exemplo, digitalização no agro, uso de ferramentas digitais, de inteligência artificial, análise de dados e assim por diante, é algo mais disseminado. Lógico, o pequeno produtor talvez ainda tenha dificuldade de acessar esse tipo de ferramenta, mas cada vez mais a gente vê soluções oferecendo até de forma gratuita, pelo menos uma parte desse analytics que habilita o produtor. Por outro lado, por exemplo, quando a gente fala de biorrevolução, é um tema muito complexo. Ainda está muitas vezes em estágio de pesquisa, dentro de centros de pesquisa, ainda não está efetivamente acessível ao consumidor. Mas é muito importante para a gente pensar para o futuro. Inclusive se, por exemplo, as condições climáticas mudarem muito, né? A gente precisa ter grãos que se adaptem a essa nova condição, que sejam mais resistentes e assim por diante. Você falou de teste, né? E testar é importante. Você até falou aí, né, que não é tudo que se testa que dá certo. Aliás, eu diria que a história é contada pelos vencedores, a história é contada por quem dá certo. Mas a gente acerta mesmo quando a gente erra bastante, né? Com certeza, com certeza. Ainda não tivemos erros, né? Então, todas as soluções testadas até agora, a gente conta, né, com os especialistas da casa, então, especialistas que entendem de determinada cultura, o segmento do agro, para nos ajudar com essas tecnologias. Então, até o momento, todas as soluções têm dado resultado, mas, claro, reforço que inovação, em algum momento, sim, vai dar errado, e erro em inovação
não é algo ruim, né? A gente Sim. aprende melhor o processo e faz com que isso aconteça da melhor forma possível depois. O Bradesco é referência absoluta quando a gente fala de tecnologia. Não dá para falar de tecnologia no setor financeiro sem falar do Bradesco, inovação. Eu acho que está no DNA do banco, né? Ah, sempre teve, né? Sempre esteve. Então, acho que a ideia da criação do InovaBrá é justamente continuar isso, né? Assumir de fato, né, essa responsabilidade por estar sempre na vanguarda, sempre trazendo o banco, né, na fronteira da inovação, da tecnologia, dos serviços, né, de chegar com os serviços financeiros, dar acesso à população. É um prédio inteiro para falar de inovação. Vamos agora desembarcar aqui no InovaBrá. Tá bom. O que é o InovaBrá? Pessoal que acompanha o Fala Carlão, a gente está cheio de gente aí das grandes empresas, grandes pecuaristas, grandes agricultores, médios, pequenos, a nossa audiência toda. Eu preciso que eles entendam o que é o InovaBrá. Ah, que boa, que ótima oportunidade. Obrigada por trazer essa oportunidade de explicar o InovaBrá. Bom, o InovaBrá, na verdade, é um ecossistema. A gente fala que é o ecossistema de inovação do Bradesco, né? Então, a gente tem várias funções aqui no InovaBrá. O que esse prédio aqui, ele é, vamos dizer, a sede do InovaBrá. Aqui a gente tem, a gente faz o que a gente chama de inovação aberta e colaborativa. O que é isso? A gente faz inovação a partir da colaboração, tanto com startups, como com empresas de tecnologia, como com grandes empresas que são clientes do Bradesco. Então, participam desse ambiente hoje cerca de 230 startups, 60 grandes empresas, né? E que ficam aqui para terem acesso a soluções de tecnologia, soluções do empreendedorismo para resolver desafios de negócio. O Bradesco, inclusive, vamos dizer assim, referência, porque lançou aí, e a gente vocês que acompanham nosso trabalho nas feiras aí, a gente está, toda feira a gente está em contato, por exemplo, né, com a estrutura do EAGRO, do Bradesco. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que isso é prática, é partir para a prática, né? O Bradesco ele sempre foi muito relevante no mercado de crédito rural. E aí, nesses últimos anos, a gente identificou a oportunidade de construir uma plataforma em que você coloque ali soluções de crédito facilitadas, acesso digital a esse crédito. Você não precisa ir a uma agência, por exemplo, para pedir o crédito, solicitar o crédito. E aí, o que acontece? Montamos um ecossistema de soluções e, inclusive, de soluções tecnológicas que habilitam, por um lado, essa concessão de crédito mais inteligente, né, e com menor custo. Por outro lado, também colocam para o usuário, que é o produtor, toda a jornada dele ali. Para fechar a história aqui, eu fico imaginando assim, o sentimento que eu tenho aqui é de estar, vamos dizer assim, já um pouquinho adiantado no tempo. A impressão que eu dou aqui que aqui já passou de 2030, 2000. Como é que é o seu dia a dia? O quanto do seu dia a dia tem esse cheiro de futuro? Não, a gente é um ambiente muito privilegiado, porque a gente está sempre olhando para o que pode acontecer, né? Quais são as oportunidades de futuro, mas a gente não fica só nisso também. A gente olha muito do que a gente pode fazer hoje, né, para melhorar os negócios, para gerar eficiência. Então, a gente olha para esses dois mundos, né? É um pé aqui e outro lá, né? Mas o importante também é focar, né, como a gente gera mais negócios hoje, né? Muito legal. Isso eu conversei com o Marcelo Noronha esses dias lá em Porto Alegre, e ele falava justamente, eu falei para ele dessa transformação toda pela qual o Bradesco vem passando, né? E ele exatamente falava justamente isso. A gente precisa olhar o futuro, olhar tudo, mas fazendo a lição de casa, fazendo o dia de hoje acontecer. É isso aí. Maravilha, Renata. Obrigado, viu? Obrigada foi um prazer. É isso aí, gente. Eu conversei com a Renata Petrovic, ela é a manda-chuva Head de Inovação do Bradesco. E esse foi mais um daqueles, Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio. E vocês viram também de outras áreas do Brasil e da nossa economia. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.